Dize-me com quem andas e te direi quem és. Esse é um ditado popular que nos serve de reflexão para o tema que a casa nos propôs a estudar hoje. Eu sou Maria Clara Costa e nós vamos estudar da intervenção dos espíritos no mundo corporal no Livro dos Espíritos, a questão 465 a 471, com a base também na Gênesis, no capítulo 14 e 15, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23 e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Nós estamos numa jornada rumo à perfeição. Nós somos pilotos da nossa vida. Então, cabe a reflexão. Quem você convida para ser o copiloto da sua vida? Ou, em outras palavras, com quem ou com o que você se conecta? Ou, na forma popular, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Na questão 459, Kardec perguntou se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Ao que eles responderam que sim, e que influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Aí cabe então a dúvida: será que não temos livre-arbítrio se os espíritos nos dirigem? Mas vale lembrar que Deus nos deu a direção do nossa vida, nos fez os pilotos desse carro da vida que nós podemos então partir rumo à perfeição que nós vamos buscar. E cabe a nós convidarmos pessoas para pegar carona no nosso carro, ou então ser copiloto da nossa vida. Aqueles a quem nós nos conectamos, sejam encarnados, pessoas encarnadas ou desencarnados, vão ser aqueles que podem ser copilotos da nossa vida. Deixar ou não esses copilotos agirem, dirigirem o nosso carro depende de nós, que estamos no comando, devemos ser os pilotos e não necessariamente devemos deixar qualquer pessoa comandar ou copilotar a nossa vida. Então, de novo, com quem ou com o que você se conecta? Na outra questão 461, Kardec perguntou como que nós podemos distinguir os pensamentos que são nossos daqueles que nos são sugeridos. Ao que os espíritos nos responderam que quando um pensamento é sugerido, nós temos a impressão de que alguém nos fala. Então, parece que vem uma voz externa. Ou também, geralmente, os pensamentos que nos são próprios são os que nos acodem em primeiro lugar. São aqueles primeiros pensamentos. Então, se os nossos pensamentos são os que vêm primeiro, nós precisamos cuidar para que as sugestões que nos venham, que outras pessoas nos falem, sejam boas. Ou, de outra forma, nós devemos cuidar, ter vigilância daqueles pensamentos que nós temos. Lembrando de Jesus que nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E como o meu avô gostava de falar, vigiar o quê? Vigiar o pensamento. Nós devemos o tempo todo estar vigilantes daquilo que pensamos, que são formas que nós trazemos, que nós fazemos, criamos com o nosso pensamento e que vão atrair aqueles que têm sintonia com as mesmas formas, com os mesmos pensamentos. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, nos diz que vigiar não quer dizer apenas guardar, mas também significa precaver e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e se defender. Então, nós devemos trabalhar, nos defendermos, para que mantenhamos o comando da nossa direção, somente liberando para ser copiloto aquele que vai nos levar ao caminho que nós desejamos, o caminho do bem. A influência, né, desses espíritos que falam que de ordinário são eles que nos dirigem, pode ser boa ou pode ser má. Nós podemos nos conectar aos bons espíritos e podemos também nos conectar àqueles que vão nos levar a caminhos longe
da perfeição, mais sinuosos que vão nos fazer demorar mais a chegar no nosso objetivo final. E pensando nisso, Kardec perguntou na 464 como nós podemos distinguir o bom do mal, os bons pensamentos dos maus pensamentos ou os bons espíritos que nos influenciam para o bem daqueles espíritos que nos influenciam para o mal. E a resposta é que nós devemos estudar cada caso. Eles nos dizem que os bons espíritos nos aconselham somente para o bem e que nos cabe discernir aquilo que nos chega. Em todos os momentos de nossas vidas e hoje principalmente, com a facilidade da comunicação, das informações que nos chegam a todos os instantes, nós podemos absorver informações boas ou podemos absorver informações ruins. Cabe a nós discernirmos o que é bom do que é mal, o que nos faz bem do que nos faz mal, o que nos leva ao caminho da perfeição e o que nos previne de chegar nela. Os espíritos maus ou inferiores, eles geralmente nos forçam à vontade. Eles insistem tanto até que nós façamos a vontade deles. E, inclusive, daí é que Kardec coloca o nome de obsessão, justamente nessa forma que os espíritos têm de forçar a nossa vontade para que nós façamos a vontade deles. Um dos caracteres mais distintivos desses maus espíritos é justamente a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Já ao passo que os bons espíritos nunca se impõem, eles dão conselhos e, se não são atendidos, eles se retiram. E daí que resulta a impressão que nós recebemos daqueles maus espíritos, que geralmente é uma impressão penosa, desagradável, que vai nos causar um mal-estar. Isso quem nos fala é Kardec no O que é o Espiritismo. Então, nos cabe fazer esse discernimento do que nos chega de proposta, se é uma proposta boa ou se é uma proposta ruim, uma proposta que vai nos fazer demorar mais nesse nosso caminho que nós temos rumo à perfeição, nessa nossa jornada, nessa nossa viagem evolutiva. E, é claro, Kardec nos coloca que os espíritos maus, eles vão nos influenciar com a imposição, forçando a nossa vontade. Mas os espíritos nos dizem na questão 466 que, na verdade, essa influência que eles fazem, essa imposição, essa forçação da vontade, é só porque nós atrairmos, nós deixamos as brechas, nós criamos a possibilidade para que eles façam, então, essa imposição da vontade deles sobre a nossa. E podemos pensar, né, que, então, já que os espíritos nos influenciam dessa forma, é o espiritismo que trouxe essa obsessão pela prática da mediunidade, né, essa dificuldade que nós temos em relação a agir por conta dos espíritos fazendo a influência em nós. E vale a nós lembrar que o Espiritismo não criou nem os médiuns e nem a obsessão, que isso existe desde que o mundo é mundo, todos nós somos médiuns de alguma maneira, como nos diz Kardec no Livro dos Médiuns. Estamos sujeitos a ser influenciados em todos os momentos de nossas vidas, independente do grau de mediunidade que nós possamos possuir. E existem exemplos de influências mediúnicas, de influências de obsessão, inclusive de espíritos maus, desde a época de Jesus ou mesmo antes, e essa comunicação entre os vivos e os mortos existe também desde que o mundo é mundo. Daí nós podemos compreender que, certamente, esses obsessores, esses espíritos que nos influenciam para o mal, nos influenciam desde sempre. E por que que eles fazem isso? Por que que eles fazem essa influência em cima de nós? Por que que eles podem se utilizar desse mecanismo de trazer as ideias para que nós possamos acatá-las?
E então, na Gênese, Kardec nos fala que, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que fazem o corpo suscetível às influências perniciosas de um vírus, de uma bactéria, a obsessão ou a influência negativa que os espíritos têm sobre nós é sempre o resultado de uma imperfeição moral que nós temos, que dá então acesso a um espírito mau. Como nos lembramos, né, dessa questão 466 que já falamos, nós damos abertura, nós damos oportunidade para que os espíritos nos influenciem, tanto para o bem quanto para o mal. E para o mal nós deixamos essa influência acontecer porque nós ainda temos o mal dentro de nós, essa imperfeição dentro de nós, essa imperfeição moral, como Kardec nos diz. Fazendo um paralelo da imperfeição física, né, que a imunidade baixa vai nos fazer uma doença física, da mesma forma, a vontade fraca nossa, como espíritos que somos, nos traz então a influência negativa dos espíritos, podendo chegar à obsessão. E mais uma vez lembramos de Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Se nós estivermos vigilantes para quem nós estamos dando carona nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nós vamos nos prevenir para não cair em tentação. E é muito interessante porque Jesus nos disse: vigiai e orai. Ele falou para que a gente mantenha a vigilância, mas também busque a oração. E nós sabemos que a oração é um meio poderoso de combater essas influências negativas, porque é justamente através da oração o momento em que nós podemos nos ligar a Deus, aos bons espíritos e assim então impedir que os maus espíritos nos cheguem com uma má influência. A pergunta com quem ou com o que você se conecta nos faz remeter para que os espíritos vêm e nos fazem essa influenciação. Na 465, é justamente isso que Kardec pergunta: por que é permitido que alguns espíritos nos façam mal? Por que eles vêm e nos fazem isso? E a resposta é que os espíritos maus querem que nós soframos da mesma forma como eles sofrem. Aí a subpergunta de Kardec é: isso diminui o sofrimento deles? A resposta nós sabemos, claro que não. Mas eles fazem por inveja, por não poder suportar que hajam seres felizes. E a gente vê isso não só nos espíritos desencarnados, mas também em nós que estamos aqui encarnados. Temos vários exemplos de pessoas que são assim, dessa forma, que não suportam a felicidade do outro e fazem de tudo para que a vida da outra pessoa fique ruim, da mesma forma como elas se sentem mal. E quase sempre a obsessão exprime uma certa vingança que um espírito tem, com frequência que se radica nas relações anteriores de outras vidas entre aquele obsessor e o obsidiado que está sofrendo uma ação negativa. Então, isso tá lá exposto no Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec nos lembra que essa influência negativa também tem, muitas vezes, um cunho de inveja, mas também de vingança dos espíritos que querem nos fazer mal. Porque pode ser que já fizemos mal ou que eles entendam que nós fizemos mal em outra encarnação. Já que nós temos, né, essas várias encarnações, é importante a gente sempre pensar em fazer amigos e não fazer inimigos. É o máximo possível a gente buscar tratar bem as outras pessoas, trabalhar para que só tenhamos novos amigos e não mais inimigos, que não tenhamos novos inimigos e principalmente também que possamos reaver com aqueles inimigos de outras vidas, para que eles se tornem amigos nossos. Isso é muito importante para que nós possamos cada vez mais diminuir a influência negativa que possa chegar num caso de obsessão de um espírito para nós. E aí, então, nessa
questão 466, por que Deus permite que os espíritos nos induzam ao mal? E os espíritos nos dizem que é por conta das nossas provas e expiações. Kardec nos fala, né, os espíritos imperfeitos são instrumentos que nos fazem pôr em prova a nossa fé e a nossa confiança em Deus, para o quanto nós já queremos fazer a prática do bem. Como espíritos que nós somos, nós temos que progredir nesse rumo à perfeição e precisamos passar pelas provas do mal para poder chegar ao bem. E a nossa missão justamente consiste em fazer com que esse caminho seja o mais curto possível, mas ao longo desse caminho nós vamos encontrar pessoas, nós vamos encontrar espíritos que vão querer nos desviar da senda. E isso nos serve como prova, para pôr em prova o quanto nós já conseguimos evoluir, o quanto nós já aprendemos para chegar nessa perfeição que nós temos como objetivo. Pensando nisso, né, o que nós fazemos com o nosso tempo livre? Será que nós estamos utilizando o nosso tempo da melhor maneira? Estamos vigiando para que essa utilização do tempo que temos às vezes livre seja para algo bom? E mais um outro ditado popular que fala: a cabeça vazia é morada do diabo. Então, é justamente nesse momento em que nós deixamos a nossa cabeça vazia ou o nosso tempo vazio, com quem ou com que nós vamos nos conectar? A quem nós estamos oferecendo carona na nossa estrada evolutiva? Emmanuel, mais uma vez, no livro Estude Viva, tem uma lição que se chama Emergência, que ele vem falando do perigo de uma obsessão se instalar por conta da influência negativa que os espíritos têm sobre nós. E o primeiro item que ele coloca é a cabeça desocupada, essa cabeça vazia, esse tempo vazio, em que a gente dá então a oportunidade dos espíritos virem nos influenciarem negativamente. Segundo ponto que Emmanuel nos coloca, as mãos improdutivas. Se nós não trabalharmos, é mais uma oportunidade que esses espíritos maus têm de nos influenciar negativamente. Terceiro ponto, a palavra irreverente. O quarto ponto, a conversa inútil. Número 5, a queixa constante. Depois vem a opinião desrespeitosa, o tempo indisciplinado, a atitude insincera, a observação pessimista, o gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão tendenciosa, comodismo exagerado. Ele nos diz: sempre que reconhecermos em semelhante atitude, nós devemos proclamar estado de emergência no mundo íntimo e nos defender contra o desequilíbrio, recorrendo à profilaxia da prece. Mais uma vez, a vigilância em torno de todos esses pontos que Emmanuel nos coloca como pontos de emergência, que vão nos dar liberdade para que os espíritos maus possam nos influenciar negativamente. Se nós percebemos qualquer um desses pontos e semelhantes atitudes, né, com esses pontos, nós vamos proclamar estado de emergência, aquele estado que nós, com a vigilância, percebemos e precisamos então buscar a profilaxia da prece. A oração, como Jesus já nos tinha dito, vigiar e orar caminham junto. É realmente o que nós devemos fazer para nos prevenir do mal. Mas ainda um pouco mais sobre essa prevenção, ou o que pode ser o remédio para essa influência negativa. Na questão 467, Kardec perguntou se nós podemos nos eximir dessa influência negativa. E os espíritos nos responderam que sim, porque os espíritos maus só se apegam aos que, pelo seu desejo, os chamam e aos que, pelos
seus pensamentos os atraem. Então, mais uma vez, nos deixando claro que se nós sofrermos a influência negativa, é porque nós estamos deixando que os espíritos venham e nos influenciem negativamente. Então, nos cabe pensar também que aquele nosso opositor, né, aquele espírito que vem nos trazer o mal, ele está vindo porque nós estamos dando a sintonia para que ele venha. Nós estamos, de certa forma, o chamando, como aqui é lembrado na 467, nós estamos atraindo. E geralmente se fala que os opostos se atraem, mas nós sabemos que em relação à psicologia, né, a emoção, são os semelhantes que se atraem. Então, à medida que nós tivermos o pensamento em sintonia com esses espíritos, é que eles vão nos fazer a influência. Não nos cabe colocar culpa em ninguém, né, nos obsessores ou naqueles que nos influenciam negativamente, porque se eles agem sobre nós é porque nós nos conectamos. E o remédio, né, a forma de nós nos precavermos disso na 468, os espíritos nos dizem que depois de muito tentar, se nós resistirmos ao mal, aqueles pensamentos que eles nos trazem, eles se cansam e se vão. Mas, às vezes, eles ficam à espreita, para que a qualquer momento, se nós baixarmos a nossa guarda, eles voltam e vão passar, então, a influenciar a nós. Na 469, a pergunta de Kardec, como nós podemos neutralizar essa influência negativa que nós recebemos? E a resposta é praticando bem. Lembrando, né, da lição de Emmanuel que já nos falou no livro Palavras de Vida Eterna. O trabalho é muito importante para que nós possamos fazer essa defesa em relação ao mal. Se nós trabalharmos no bem, praticarmos o bem, nós estamos nos defendendo do impacto negativo que qualquer pessoa ou qualquer espírito pode nos fazer. Mais adiante, na 478, de novo, os espíritos vêm nos dizendo que nós devemos cansar a paciência dos espíritos obsessores, aqueles que nos vêm trazer má influência. Nenhum valor dar às sugestões deles para mostrar que eles estão perdendo tempo. E eles dizem, vendo que nada conseguem, esses espíritos se afastam. A paciência é algo que os espíritos bons vão desenvolver. Os espíritos maus geralmente perdem a paciência em algum momento e nós precisamos utilizar disso para que nós possamos fazer com que eles deixem de nos influenciar. À medida que nós formos cada vez mais nos conectando com Jesus, nos conectando às coisas boas. E de novo falando da questão de quem nós chamamos para ser copiloto das nossas vidas. Nós devemos sempre chamar Jesus para ser o copiloto das nossas vidas e, quem sabe, até pilotar as nossas vidas nos momentos de maiores dores que nós vivermos, para que ele possa ser o modelo e o guia das nossas vidas, daquilo tudo que nós fazemos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Lembrando, na questão 909, que Kardec pergunta se nós podemos, pelos nossos esforços, vencer as nossas más inclinações, e os espíritos respondem que sim, e que frequentemente fazendo esforços insignificantes, mas que nos falta vontade para fazer esses esforços, para vencer essas más inclinações. Se nós tivermos a vontade verdadeira para que nós possamos refutar todo o pensamento negativo que nos chega, nós vamos conseguir. E utilizando da prece, como falamos o exemplo de Jesus, buscando colocá-lo sempre ao nosso lado, nessa copiloto da nossa vida, para que possa também comandar a nossa vida rumo a essa perfeição. A prece é um auxílio imenso, tá? Também na questão 479, que nós precisamos utilizar em todos os momentos que nós acharmos necessário, mas só a prece não basta, é o que os espíritos nos dizem, que Deus assiste aos que trabalham
e não aos que se limitam a pedir. Nós podemos sim utilizar do recurso da prece, mas precisamos, acima de tudo, trabalhar no bem, como os Espíritos nos ensinam. É necessário que nós nos transformemos interiormente, destruindo a causa primordial que fez com que aqueles espíritos se conectassem a nós. Pensando na questão da obsessão em si, né, essa influência negativa que os espíritos fazem, influência repetida em nós para se impor à nossa vontade, nós temos alguns pontos que são importantes para que nós possamos sobrepor essa influência negativa e vencer essa obsessão. E a primeira coisa que nós devemos fazer é justamente a prece, nos ligando aos bons espíritos, nos ligando a Deus, a Jesus, em todos os momentos. Nós temos o passe como uma forma, uma ferramenta muito boa também para nos ajudar a nós nos livrarmos dessa influência negativa. Hoje em dia, nesse momento que estamos cada um em nossas casas, sem podermos irmos, né, na nossa casa de oração, receber um passe, nós podemos utilizar dos momentos da prece para pedir que os Espíritos venham e nos transfiram as bênçãos de energias positivas que vão nos ajudar também a nos livrarmos da influência maléfica. O terceiro ponto é justamente a paciência, que nós já falamos, nós termos paciência para vencer, para passar pelos momentos de dificuldades em que muitas das vezes vamos ter ainda influência negativa, mas com paciência nós vamos conseguir superar isso e também vamos vencer a paciência dos espíritos maus que em certo momento vão se cansar de tanto tentar e não conseguir mais influenciar a nós. E o quarto ponto é justamente o trabalho no bem, que nós precisamos ocupar o nosso tempo com algo bom e algo útil para que nós transformemos a nossa vida. É muito interessante um exemplo de Divaldo Pereira Franco, que está narrado no livro Semeador de Estrelas, em que ele conta o episódio que ele teve com um espírito que se mostrava muito de uma aparência muito grave, muito negativa, e que ele apelidou de máscara de ferro, porque parecia como se o espírito usasse uma máscara de ferro, né, no seu semblante. E ao longo de muitos anos, esse espírito influenciou negativamente Divaldo, trouxe vários momentos de dificuldade em que Divaldo viveu, na rua, de pessoas desconhecidas que chegaram a causar danos a Divaldo, né? Tem um episódio de uma pessoa que estava passando na rua e deu um tapa na cara, esbofeteando Divaldo, sem nenhum motivo, pessoa que não conhecia ele, e depois esse espírito máscara de ferro, numa oportunidade, numa comunicação mediúnica, disse que na verdade ele foi que influenciou aquela pessoa, se utilizou daquela pessoa que estava passando para então fazer aquele ato contra Divaldo. Então esse espírito realmente influenciou durante muitos anos, e ele era uma pessoa que tinha convivido com o Divaldo numa outra existência, numa outra encarnação, e que não aceitava que Divaldo tinha deixado o catolicismo e estava agora profetizando com a doutrina espírita, né? Fazendo uso da doutrina espírita para sua ligação com Deus. E justamente por conta disso ele criou essa forma de vingança, né, contra Divaldo. E Divaldo, com muita paciência, durante muitos e muitos anos, foi levando, sempre pedindo a esse espírito que o deixasse, que o perdoasse, que ele tinha mudado, mas que o espiritismo também trazia coisas boas, né? E que ele estava ali tentando buscar a sua conexão com Deus. E nada disso, o Máscara de Ferro realmente
não desistiu da sua tentativa, né, de influenciação com o Divaldo. Até que depois de muito tempo, ele disse um dia que ia deixar o Divaldo por um tempo, porque ele via que Divaldo estava realmente ali naquela coisa de fazer a sua transformação, mas ele disse que depois ele ia voltar, né? E realmente depois voltou, mas o mais interessante é que em uma certa feita, Divaldo conta que estava na mansão do caminho e recebeu uma pessoa com uma criança muito necessitada, que pedia então para que essa criança fosse admitida na mansão do caminho, nesse trabalho que Divaldo faz de acolher crianças, né, de cuidar delas, crianças que não têm, são órfãos, que não têm recursos. E ele conta, Divaldo, que nesse dia ele estava já com muitas preocupações, muitos problemas, porque eles não tinham recursos para cuidar daquelas crianças todas que já estavam na instituição e não tinham sequer condições de receber nenhuma criança a mais. Mas quando o Divaldo viu aquele, era um neném, né, um bebezinho, ele se tocou de tanta compaixão que ele não teve como dizer não. E ele falou então que ele iria receber aquela criança e queria dar um jeito de resolver a situação dos recursos e que tinha que fazer de alguma forma para poder receber aquela criança. E aí então, um pouco depois disso, o Máscara de Ferro vem e aparece para o Divaldo. E, muito emocionado, fala para o Divaldo que agora sim ele não podia mais continuar perseguindo o Divaldo e continuando com aquela influência que ele fazia, aquela vingança que ele queria contra o Divaldo. E justamente ele fala que aquela criança, aquele bebê que tinha chegado, era a mãe desse espírito, né? Era a sua mãe de uma outra encarnação, e que ele tinha muito afeto por aquele espírito. E justamente quando o Divaldo aceitou receber uma criança naquelas condições, ele não tinha como mais lutar contra Divaldo, porque ele disse que se Divaldo tinha tanto amor em seu coração, se essa doutrina espírita, né, que fazia ele ter essa atitude tão generosa, ele tinha também que aprender, então, com Divaldo, como fazer aquilo. E não podia mais ser o seu agressor. Então, mostrando mais uma vez esse exemplo, que é muito bonito lá no livro Semeador de Estrelas, ele mostra mais uma vez a questão da paciência, né? Da gente cansar a paciência do espírito obsessor. Por vezes vai demorar anos e anos, mas através do trabalho do bem, como Divaldo fez, né? Com o trabalho no bem e com a paciência do próprio Divaldo ao longo de tantos anos sofrendo aquelas dificuldades que o espírito lhe causava. Isso é o que vai realmente fazer com que nós deixemos de receber essas influências negativas e possamos superar essas obsessões que os espíritos nos causam. No livro Pão Nosso, Emmanuel fala uma lição que chama Cadáveres. E ele pega o exemplo o que Jesus fala, está registrado em Mateus, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E vem falando mais uma vez para nós da questão da sintonia, né, de como nós devemos cuidar para não nos sintonizarmos com esses que são os espíritos que nos querem influenciar negativamente. Ele fala dessa imagem do cadáver e das águias. O Mestre Jesus se referia à necessidade de nós, homens, que ainda precisamos de recursos de combate à extinção das sombras em que nós ainda nos mergulhamos, ou seja, da nossa imperfeição que ainda existe. Emmanuel nos diz: não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Nós precisamos fazer a limpeza
através do trabalho, através da limpeza real, não só colocando flores, né? Ele fala: os corpos apodrecidos no campo atraem os corvos que os devoram. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam desalentados da ação dos perseguidores, obsessores e verdugos invisíveis ou visíveis. E alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. E ele nos diz: conviria, porém, com muita ponderação, antes da afirmativa desse porte, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões, quando se alimpam o campo em que permaneciam. A luta contra esses cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em nosso mundo interior, nós precisamos lutar contra eles. Deixar que o sol divino da espiritualidade nos penetre. Ele nos diz: enquanto nós formos ataúdes de coisas mortas, seguiremos seguindo de perto por águias da destruição. Lembrando de Jesus que nos fala: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Aquilo que nós buscamos, nós achamos. Aquilo que nós batemos, se abre. Onde nós colocarmos o nosso tesouro, está o nosso coração. Se nós nos deixarmos abrir aos maus pensamentos, aos maus pendores, os espíritos vão vir nos influenciar negativamente para os maus pensamentos, para os maus pendores. Mas nós não devemos culpá-los. Nós precisamos saber que eles também são dignos das nossas orações, porque eles muitas vezes sofrem também, estão sofrendo, e essas ações deles é um grito de socorro que muitas das vezes eles estão dando. Então Deus nos dá a oportunidade de nós também fazermos o bem àquele que nos está trazendo a dificuldade, que são aqueles nossos ofensores. Para terminar, pensando nisso, nós buscamos trazer aqui uma poesia de Maria Dolores que vem justamente falando desses ofensores. E ela nos diz o seguinte: à frente do dia a dia, não ouvides alma boa. Se alguém te fere, perdoa, nas lutas que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes, na vida, vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando, só eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre, quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, nas sendas de cada dia, é um teste que Deus nos envia para saber como estás. Então, que nós possamos superar esses testes que Deus nos envia, que nós possamos cada vez mais trazer como copiloto de nossas vidas Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre maior, e que nós possamos cada vez menos convidar esses espíritos maus, com maus pensamentos, a conviver conosco. Que nós possamos entender que eles também são merecedores da nossa piedade,
do nosso pensamento positivo para que eles curem as suas próprias dores e que nós consigamos vencer cada vez mais essas influências e nos proporcionar cada vez mais momentos bons rumo a essa estrada para a perfeição. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que Jesus possa estar sempre comandando nossas vidas. Graças a Deus.